A história continua com nosso protagonista dizendo à divina dama que gostaria de levá-la ao seu país para ter um pouco de diversão, e ele tinha ouvido falar que lá tinha o maior parque de diversão do mundo, e perguntou se ela gostaria de ir lá. Ela pergunta de volta se ele estava realmente falando sério, já que fazia muito tempo que ela realmente gostaria de ir para lá, porém nunca havia tido tempo para isso. Lin comenta que na frente dos outros, ela era uma presidente dominadora feminina, mas na frente dele, ela era mais como uma simples pequena garota. Depois de ele dizer isso, a divina dama acabou dando uma recompensa ao nosso protagonista, e diz que então ela tinha que preparar o seu trabalho e reservar um voo com antecedência. E por fim, Lin deixou essas burocracias com ela. Em seguida, já se levantando, ele diz que um de seus estudantes tinha tido uma emergência de família, e ele iria sair para vê-la no hospital, e ela diz que nesse caso, então ele podia ir, e ainda elogia ele dizendo que sua técnica era realmente ótima, e pediu para que na próxima vez que ela estiver cansada, para que ele desse mais uma massagem nela. Como resposta, ele diz que a ideia era ótima, e uma vez que ela gostou tanto assim da massagem, ele iria trazer suas ferramentas na próxima vez. Dessa vez, temos uma visão exatamente do hospital, e Lin já estava por lá para poder tentar ajudar sua aluna. Assim que ele chegou lá, ele acabou encontrando com as escórias de antes, e claro, acabou encontrando com sua bela aluna também. Até mesmo a mãe da bela jovem dama cumprimentou nosso protagonista, que logo diz à jovem dama que estava bastante lotado, então ele deveria ter aparecido por ali depois. O inseto de antes imediatamente apresentou sua filha ao nosso protagonista, dizendo que ela tinha acabado de se formar no colégio e tinha um serviço civil, nunca estando assim em um tipo de romance antes. O que um ser insignificante não faz para tentar ganhar um pouco de dinheiro? Pelo visto, o inseto insignificante de antes estava querendo vender até a própria filha. O pior disso tudo é que aparentemente estava tudo bem para essa filha do inseto, que tentava disfarçar, na tentativa de fazer algum tipo de charme, perguntando do que o seu pai estava falando. Ele então diz à filha do inseto que ninguém está perseguindo condições tão boas, e eles deveriam guardar um pouco de dinheiro depois de tantos anos subindo. Até porque se mão acabar sendo quebrada, seria uma grande perca. E esse comentário anterior do protagonista fez a escória de antes ficar revoltadinha com a vida que ela tinha. Mas imediatamente aparece outro ser que não vale nada, atrapalhando a outra escória de se pronunciar, e dessa vez era a tia da jovem dama, que estava apresentando seu filho. Sendo bem sincero, eu já estou sem apelidos para poder me referir a esses pedaços de estrumes, mas deixe nos comentários algumas sugestões, que vou ficar grato em poder inovar um pouco nos nomes que uso para descrever eles. Mas enfim, o filho da Medusa disse que no futuro em Zongai, se tiver algo que o protagonista queira resolver, bastava que ele chamasse por ele, e ele poderia resolver qualquer problema que nosso protagonista tivesse. Lin já estava ficando irritado com todo aquele show de toxicidades, e acabou segurando a mão do rapaz após ouvir isso. Lin então perguntou a ele se ele era tão bom assim, e comenta que tinha ajudado a jovem dama com 500 mil de um agiota alguns dias atrás, perguntando em seguida se ele realmente poderia ajudá-la com isso. Isso fez o inseto perguntar se Lin realmente estava querendo que ele ajudasse o protagonista a pagar de volta o dinheiro que ele tinha mencionado. Como resposta, ele perguntou de volta para o inseto se ele não tinha dito recentemente de que era capaz de resolver isso, e era apenas algumas centenas de milhares, e isso não deveria ser nada para o filho da Medusa. Imediatamente após ouvir isso, pelo visto vemos que era apenas um teatro que ele estava fazendo, já que sequer teve resposta para nosso protagonista. E Lin diz que foram eles quem começaram com essa palhaçada, provocando ele anteriormente. A velha Cascavel ainda tenta disfarçar e mudar completamente de assunto, e ele perguntou para a jovem dama quais eram as condições de sua tia, e se o dinheiro de antes foi o suficiente para poder ajudá-la. Ela responde que a cirurgia havia sido um completo sucesso, mas ela tinha dito que tinha que ficar no hospital por uma semana para observação, e depois ela finalmente poderia ir embora. E o dinheiro que sobrou era um pouco mais do que 200 mil ainda, e ela iria devolver o dinheiro depois que sua tia, que eu pensava que era a mãe dela, recebesse alta do hospital. A Cascavel envenenada diz que aquela jovem não sabia quanto dinheiro ela ainda teria que gastar depois que ela saísse do hospital, e diz que ela ainda estava na escola por causa disso, e perguntou qual era o retorno disso. Enquanto isso, o tamanduá, que não parava de tentar arrancar dinheiro da garota, disse que o primo dela tinha ficado em segundo lugar na prova de escrita do serviço civil, e em alguns dias ele seria entrevistado. E se ele não enviasse um presente, ele poderia não ser aceito, e perguntou para ela se ela não poderia dar um pouco de dinheiro para que essa emergência pudesse ser resolvida. Mesmo já conhecendo seus parentes, a garota ainda ficava impressionada com a audácia e a falta de vergonha na cara que eles tinham. O pior de tudo é que eles começaram a brigar para ver quem era que iria ficar com o restante de dinheiro que ela tinha que devolver ao nosso protagonista, e a jovem dama tentou parar aquela briga ridícula deles dois, já que aquele lugar era um hospital, e não um hospício. Além de que não era para eles pensarem sobre o dinheiro também, já que ela iria devolver o restante para o verdadeiro dono, que era o protagonista, e não tinha necessidade alguma de eles ficarem discutindo por causa disso. Imediatamente após ouvir isso, a escória de antes disse ao protagonista que 200 mil com certeza não era nada demais para ele, e Lin diz que realmente
aparentemente não era nada, e pediu para que eles não perturbassem o descanso da tia da garota, pedindo em seguida para que eles fossem para fora e conversassem melhor sobre isso. Já do lado de fora do quarto da tia da jovem dama, Lin diz a eles que não iria pegar o dinheiro de volta, porém ele só poderia entregá-lo a uma única pessoa, e isso ficaria sob decisão deles quem eventualmente iria pegar o dinheiro. Assim que Lin se retirou do local, os tios começaram a se arranhar imediatamente, e enquanto a discussão entre eles permanecia para ver quem iria ficar com o dinheiro, os primos brigavam de um jeito diferente, e já deu para ver que a Sukuri de antes estava levando uma surra para o filho da Medusa. Até o pai da garota foi para cima dele, por ele bater em sua filha. Enquanto eles brigavam lá fora, a jovem e sua tia, que parece mais com a mãe dela, estavam aproveitando um pouco o momento. Quem entrou pouco tempo depois foi justamente o protagonista, e ela comenta que parecia que eles estavam lutando do lado de fora. Como resposta, ele pergunta se ela gostaria que ele tentasse convencê-lo a brigar, ou alguma coisa assim. E por fim, algum tempo depois, quem entrou com apenas alguns hematomas foi justamente a Medusa e o filho dela, dizendo que o tio da jovem dama havia ido embora, e queria saber mais sobre os 200 mil. Lin pergunta se eles tinham algum papel e caneta ali, e era para que eles escrevessem um IOL. Para sanar suas dúvidas, eu pesquisei um pouco, e MEOL é um reconhecimento por escrito da dívida que uma parte deve à outra. Nas transações comerciais, um IOL pode ser seguido por um contrato escrito mais formal. Sim, usei o tio Google para saber o que isso significava. Inicialmente, eles fizeram uma face de quem estava um tanto preocupado em fazer esse IOL, e o filho da cobra disse para ela escrever o IOL, e depois eles não iriam devolver o dinheiro ao protagonista, e ele estava querendo ver o que exatamente Lin iria fazer após perder os 200 mil. Assim que a Naja traiçoeira terminou de escrever o IOL em si, ela entregou ao jovem protagonista. Após pegar o contrato em suas mãos, Lin disse para que ela fosse e preparasse a casa, e usasse ela como hipoteca, e assim o dinheiro seria pago para ela. E ele também não iria prejudicar ela demais, já que a taxa de juros seria calculada conforme a taxa de juros do banco, e ela por fim perguntou o que ele quis dizer com aquilo, e se ele estava querendo hipotecar a casa dela. O filho da Medusa disse ao protagonista para que ele não fosse tão longe assim. Respondendo ao ser inferior, ele diz para que eles não se preocupassem, já que ele tinha o IOL que eles mesmos assinaram. Finalmente saindo do local, o filho da Medusa diz para que o protagonista se preparasse para o pior depois. A jovem dama por fim conseguiu respirar mais tranquilamente, já que agora eles não estavam mais por ali. Como agora ele já tinha ajudado a jovem dama a se livrar daqueles insetos que estavam perturbando a paz dela, agora ele tinha que voltar. Após dizer isso, ela o agradeceu, e realmente não fazia ideia de como lidar com ele sem a ajuda do protagonista, e ele apenas disse para que ela cuidasse de sua verdadeira família, e os outros não eram importantes o bastante para a preocupação dela. Com uma tremenda gratidão dentro de si, ela diz a si que realmente era ótimo ter Lin com ela em uma situação delicada como aquela. Temos então um corte para o dia seguinte, e vemos nosso protagonista completamente arrumado para algum tipo de compromisso. Agora que lembrei que nesse dia, seria o dia da audiência do protagonista porque ele estava sendo processado, e a jovem assistente dele dizia que hoje o show era um tanto quanto grande demais, e eles não esperavam que fosse algo tão grande assim. Pouco tempo depois, os jornalistas começaram a cercar o protagonista, e um deles diz que gostariam de saber o que ele pensava sobre aquela ação judicial. Do outro lado, alguém perguntou se ele admitia as alegações feitas pela Tianyon, e ele com um sorriso em seu rosto, disse que admitia com certeza. Uma das jornalistas perguntou se o carro esportivo que ele dirigia também tinha sido comprado com o dinheiro da caridade, e ele disse que com certeza, sim, do contrário não teria outra maneira de ele ter conseguido tanto dinheiro assim. Depois dessa resposta, os jornalistas meio que começaram a ver que talvez ele estivesse apenas brincando com eles, e enquanto ele falava com as jornalistas em si, vemos o jovem funcionário dele preocupado. Isso porque seu chefe estava falando várias besteiras como aquela, e ele começou a se perguntar se por acaso a companhia dele seria processada até a falência, mas a garota estava completamente empolgada com tudo aquilo, e diz que eles, na verdade, deveriam confiar mais em seu chefe. Enquanto os jornalistas continuavam a conversar com nosso protagonista, temos uma visão do inseto que estava processando ele, o mesmo que havia comprado o tempo dele por 10 minutos antes para falar com a divina dama, e ele dizia para que as pessoas em sua frente não ficassem nervosos, e era apenas para que eles seguirem o que eles haviam combinado anteriormente. Essas duas pessoas, na verdade, era o diretor do orfanato Esperança, e a outra era a diretora do orfanato Saffron, e eles pensavam que aquilo não era uma boa ideia. Apenas com um estalar de dedos, o inseto de antes fez com que duas maletas cheias de dinheiro aparecessem sobre a mesa, e disse em seguida que se eles se comportarem, todo aquele dinheiro poderia ser deles. Infelizmente, eles acabaram sendo comprados facilmente após verem aquela quantia enorme em sua frente. Eu acho que esse era o gado do inseto, e ele dizia que pelo visto os
jovem Lin realmente não tinha nenhuma moral. Isso porque ele teve a audácia de roubar a mulher que o jovem inseto estava interessado. Além disso, ele também foi ousado bastante para roubar o dinheiro do ser insignificante, e eles iriam processá-lo até que ele fosse completamente à falência naquele dia. Por fim, alguém aparece dizendo que estava na hora do julgamento, e eles deveriam se retirar imediatamente. Já no local que aconteceria o julgamento em si, vemos nosso protagonista com seus 2 funcionários, e ele percebeu que alguém estava se aproximando dele. Esse era o inseto de antes, que dizia que realmente não esperava que eles se viriam novamente, ainda mais em um lugar como aquele. Respondendo o inseto, Lin disse que estava bem agora, e que não iria aborrecer a escória também. Não contente com isso, o ser insignificante disse que ele precisava saber de uma coisa, e era que ele nunca tinha perdido uma briga na justiça naquele tribunal. Sendo assim, ele tinha tudo para poder alavancar ainda mais em cima de Lin, e ele iria colocá-lo atrás das grades. Por fim, o tribunal foi aberto, e o juiz disse para eles começarem sua ação judicial. O advogado do inseto diz que em suas investigações, eles encontraram que a Fundação Lin-Jun não havia publicado nenhum dos materiais de ajuda. Isso era uma violação séria dos regulamentos de gestão de fundos, e ele implorava que o tribunal fizesse justiça aos dependentes desse fundo. O juiz pergunta ao jovem protagonista se ele realmente admitia isso, e praticamente brincando com a cara de todos ali, ele diz que negava isso com certeza. Com a negação de Lin, eles decidiram apelar para poder chamar as testemunhas deles para poderem testemunhar naquele tribunal. Lin, pelo visto, não estava levando as coisas tão a sério assim, e apenas disse para o advogado do inseto seguir com o show dele. Quem apareceu foram justamente as pessoas compradas anteriormente, e eles sequer tiveram coragem de olhar na face do nosso protagonista nesse momento. A jovem que administrava as coisas do grupo Lin-Jun acabou ficando sem acreditar que eram eles em sua frente, e pelo visto ela conhecia eles, é claro. Lin perguntou se ela conhecia eles de algum lugar, e ela responde que ambos eram diretores de orfanato, e tinham recebido 800 mil e 1 milhão e 100 mil do fundo de caridade deles, respectivamente. Porém, os 2 seres insignificantes que se venderam, disseram para que ela não falasse coisas sem sentido, e eles ainda por cima tiveram a audácia de dizer que eles apenas doaram 50 mil para cada um. Sendo bem sincero, seres oportunistas e golpistas como esses merecem ser completamente deletados da história. A garota acabou ficando irritada com o que eles disseram, e disse que eles estavam falando besteiras, sendo que claramente ela tinha dado para os 2 o valor total de 1 milhão e 900 mil para a caridade. Isso com certeza não tinha como ser falsificado. Além disso, a funcionária de Lin disse para que eles abrissem seus olhos e não falassem besteiras, já que ela tinha os recibos comprovando as transferências. O juiz imediatamente disse para que eles ficassem quietos, e era para a defesa tomar cuidado com suas emoções. Nesse momento, ela finalmente se deu conta de onde estava, e por fim, Lin disse para Yuan que ela estava sendo bem impulsiva, e isso era o contrário de ser produtivo. Ela até se sentou para poder seguir com o julgamento, mas digamos que ela ficou um tanto quanto indignada devido aos insetos de antes, que estavam depondo exatamente contra eles, sendo que a companhia Lin-Jun ajudou eles no passado. O juiz pergunta o que Lin gostaria de dizer em sua defesa, e ele diz que conforme as regras, o dinheiro da fundação não tinha que ser precisamente divulgado, mas o dinheiro que ele havia doado aos principais orfanatos era dele mesmo, e ele não levantou publicamente nem um centavo. E como ele tinha doado seu próprio dinheiro para a caridade, ele perguntou por que ele tinha que divulgar isso. O advogado do inseto, ao ouvir isso, começou a ficar completamente surpreso, e perguntou se o dinheiro que ele tinha doado era realmente somente da parte dele. Digamos que isso acabou mudando completamente o rumo daquele julgamento, e o juiz perguntou ao protagonista se ele realmente tinha certeza de cada palavra que ele tinha acabado de dizer. Lin responde que sim, que aquele valor todo saiu somente do bolso dele, e o juiz poderia verificar isso por ele mesmo se ele quisesse. Jornalistas já estavam preparados, e eles diziam que o fundo da família Zhao havia sido quebrado pelo recorde do protagonista, e isso era realmente muito empolgante. Pelo visto, o insignificante de antes não tinha gostado nada daquilo, e Lin estava tranquilamente esperando para receber sua sentença. Por fim, o tribunal iria pronunciar o que eles decidiram, e é claro que eles declararam que Lin era completamente inocente nisso, já que ele não tinha violado nenhuma regulação e estava livre daquela ação judicial. Se levantando dali, Lin disse ao inseto que as táticas dele realmente não eram muito boas, porém ele agradecia pelo fundo de emergência. Quando ele ouviu isso, começou a se perguntar o que foi que ele quis dizer com isso, e ele comenta que por causa dos 50 mil yuan dele, ambos saíram para um jantar à luz de velas e pegaram uma suíte presidencial, mas eu acho que ele estava se referindo a ele e a Divina Dama. E por fim Lin se despede da escória, dizendo que talvez eles conversassem novamente outra hora. Enquanto Lin saía, o seguidor do inseto disse que o protagonista era um canalha, e ele precisava encontrar alguém para ensinar uma lição a ele. Completamente alterado, o estrume de gado ainda teve a coragem de dizer que iria parar o protagonista no estacionamento agora, e iria dizer para um tal de Jack ensinar uma lição a ele. Por falar no estacionamento, finalmente temos um corte para ele, e quem apareceu dessa vez dizendo para que Lin parasse, foi justamente as escórias de antes, e esse loiro pelo visto era
era o Jack que iria ensinar uma lição para Lin, e ele precisava encontrar um lugar onde ninguém estava ao redor para poder falar com ele. Jack imediatamente se aproximou após ouvir o objetivo de seu chefe, e disse ao protagonista que o ser insignificante gostaria de poder falar com ele, e pediu para que Lin fosse com ele. A funcionária dele acabou ficando revoltada após ouvir isso, e perguntou o que eles queriam, e se por acaso eles queriam brigar, mas o outro puxou ela para trás, e disse que nem mesmo Lin havia dito algo ainda, e ela estava se alterando para nada. O ser não reciclável disse para Jack que ele pegasse logo o protagonista e colocasse ele dentro do carro, e assim que ele resolveu seguir as ordens de seu superior, Lin apenas usou uma técnica básica de imobilização, e logo fez com que a escória de antes ficasse de joelhos. É nessas horas que aquele ditado que diz que tamanho não é documento faz todo sentido. Contanto que você saiba se defender, não importa muito o tamanho da pessoa. Quando o inseto pediu para que Lin o soltasse, ele assim o fez, e enquanto a escória estava aos prantos devido ao que tinha acontecido com sua mão, Lin deu um belo golpe nele, já que ele estava na altura ideal para isso, e depois disso, ele ficou completamente no chão rolando de um lado para o outro. Dessa vez, Lin olhou diretamente para o inseto, fazendo com que ele trancasse com tanta força que nem vento passava mais. Enquanto o cachorrinho do estrume de porco estava no chão com dor, ele começou a se perguntar se as habilidades de luta de Lin eram tão boas assim, já que com apenas um movimento Jack estava no chão em poucos segundos. O protagonista então disse que, pelo visto, o jovem no chão não podia chamá-lo para uma conversa direito, então pediu para que o próprio inseto fosse até ele e fizesse isso, mas ele começou a disfarçar, dizendo que não estava se sentindo muito bem, e para não infectar Lin, era melhor que eles conversassem outra hora. E logo a funcionária dele disse que ele era realmente muito legal enquanto lutava, tanto que deixou ela de fato impressionada com suas habilidades, e o inseto de antes fugia com o rabo entre as pernas com medo do que poderia acontecer com ele. Ele pergunta a ela em seguida se ela gostaria que ele a levasse para casa, mas ela diz que não havia necessidade, e o jovem que iria dirigir e levá-la embora. E por fim eles se despedem de seu chefe. Quando Lin já estava dentro do carro, a garota do sistema de antes finalmente apareceu, e eu não posso negar que eu estava com saudades dessa jovem bela dama. Ela dizia que ele acabou desvendando o segredo obscuro da pseudo-filantropia, e também reprimiu os orfanatos obscuros da sociedade. Como recompensa, ele ganhou as fábricas de equipamentos eletrônicos de ciência e tecnologia. Admirado com aquilo, nem mesmo ele estava acreditando inicialmente que tinha ganho tal recompensa. E aquela empresa pelo visto estava à beira da falência, mas a fabricante de chips era exatamente o que ele queria, e ele diz que ela também era muito doce. E não é por nada, mas eu acho que essa garota também merece uma boa recompensa do nosso protagonista, se é que você me entende. Lin acabou recebendo uma ligação depois disso, e ao atender, era a presidente da companhia que ele tinha acabado de ganhar, e perguntou se ele gostaria de ir até lá para conhecê-los pessoalmente, para assim poderem fazer os procedimentos de transferência. Logo depois disso, ele pediu para que ela enviasse o endereço, que ele iria imediatamente conseguir alguém para poder ir até lá. Um tempo então havia se passado, e vemos ele encontrando exatamente com a bela dama que também era funcionária dele, e ela perguntou por que ele tinha chamado ela. Ele responde que tinha conseguido outra empresa, e era para que ela fosse e fizesse a papelada por ele. Claro que ela aceitou, e ainda achou seu chefe incrível por causa de seus feitos. Se aproximando dela, ele perguntou no que especificamente ele era incrível, e ela completamente envergonhada diz que ele era incrível em literalmente tudo. Mais uma que pode ir para o abate, na hora que nosso protagonista quisesse, se bem que ela de fato é uma dama incrivelmente linda. Não que isso justifique os erros dele, mas enfim, a jovem bela dama acabou indo fazer as burocracias, e ele meio que ficou sem entender muita coisa depois disso. Meia hora depois havia se passado, e por fim ela voltou da parte chata da coisa, e ele perguntou a ela se tudo havia sido finalizado. Ela responde que assim que ela entrou, eles já tinham todas as informações prontas e ela apenas teve que assinar praticamente. O protagonista comenta que ela estava querendo um laboratório separado para poder trabalhar na litografia, e perguntou o que ela acharia se ele desse a ela aquela construção de tecnologia. Completamente impressionada com aquilo, ela achou que isso de fato era um pouco extravagante demais, e de fato, não se podia usar um lugar tão grande como aquele por completo. Depois disso, ele disse para que eles fossem até a fábrica de ciência e tecnologia, onde também a fábrica da Cisco estava localizada. Assim que eles chegaram no local em si, vemos alguns caminhões enormes já estacionados, além de ter várias pessoas também trabalhando por lá. Ela comenta que a Cisco havia roubado as conquistas técnicas deles, e agora ouviu dizer que os pedidos não poderiam ser recebidos. Lin decidiu fazer uma observação mais minuciosa sobre o local, e na fábrica de ciência e tecnologia em si, vemos um caminhão da fábrica da Cisco entrando, ou talvez eu tenha entendido errado, mas eu espero que não. Logo, eles se aproximaram da entrada da fábrica, e uma pessoa que não estava de fato a caráter percebeu a presença deles, e com uma arrogância enorme, perguntou o que ambos estavam fazendo ali. Se você quer ver a continuação dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Talvez esse mês ainda meu novo
novo microfone chegue, e aí eu volto a narrar os vídeos para vocês. Isso se vocês quiserem, claro. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.